Sejam bem-vindos ao meu mais novo canal. Eu sou o Carlos Blanco, seu conselheiro em ação. Hoje eu quero falar de algo que é libertador, mas às vezes é uma armadilha. Ele te liberta, mas no caso não é para uma liberdade ao extremo, mas é para uma nova prisão. É como se fosse um detento que foi transferido de um presídio para o outro. Hoje vamos falar de quando o perdão se torna uma armadilha. Você diz, nossa, o perdão é libertador. Quando é genuíno, é. Mas uma coisa que eu quero receber genuinamente é o seu like, sua inscrição e um comentário a respeito do assunto. Dados os avisos, vamos então falar um pouco disso. Quando o pedido de perdão ou receber um perdão é armadilha. É uma reflexão muito profunda, O perdão geralmente é visto como libertador, como eu já falei, mas em alguns contextos se torna armadilha. É como um detento ser transferido de um presídio para o outro. Ele não está em liberdade, ele está apenas trocando de prisão. Mas às vezes se torna armadilha emocional, esse tipo de perdão. Isso acontece quando o ato de perdoar não nasce de um processo interno e saudável, mas sim de pressões externas. Medo de perder alguém ou até mesmo distorção sobre o que significa perdoar. Pessoas confundem perdão com voltar a ser amigo, voltar a ser tudo como era antes, e não é bem assim. Vamos a alguns cenários em que o perdão pode deixar de ser liberdade e virar uma armadilha, virar algo falso, que não é genuíno, algo que não vem do coração. Você vai entender tudo isso agora. A gente precisa entender que aquilo que não é genuíno não é apenas um remorso, é apenas algo que não tem valor nenhum. Em primeiro lugar, algumas pessoas perdoam com obrigação moral. A pessoa acredita que precisa perdoar o outro a qualquer custo para ser boa, para ser espiritual ou para ser forte. Você não tem que perdoar ninguém por causa disso daí. Porque é um mandamento bíblico, porque não. Tem que sair do até por ser um mandamento bíblico, ele tem que ser genuíno. Ele não tem que ser uma obrigação moral, porque senão vai ser só um peso para você. Vai ser uma culpa que você vai continuar sentindo mágoa, ressentimento e criando uma falsa sensação de fracasso. Não, se eu não perdoar, eu não sou salvo. Se você não perdoar genuinamente também, você também não é salvo. No caso, o perdão não liberta, mas aprisiona e fica a cobrança de alguém que não sente mais nada. Fica aquela coisa ali, só por obrigação moral. A mesma coisa vale num relacionamento. Você perdoa uma traição, você perdoa um deslize, porque lá, sei lá quem, o pastor, o padre, ou sei lá quem, fala que você tem que perdoar. Só que aí você não sente mais nada pela pessoa. E vai lá e convive com a pessoa sem amor, sem sentimento, sem coisa nenhuma. E isso não é válido. O segundo é o perdão sem arrependimento do outro. Se a pessoa que feriu não reconhece o erro, não pede desculpa e continua repetindo os mesmos comportamentos, o perdão pode virar uma permissão de abuso. Por exemplo, você perdoou um embuste traidor, ou então o cara que te passou a perna, mas o cara não se arrependeu nada. Você tem que, antes de mais nada, conversar e falar, é assim, a última oportunidade e não tem volta. O eu te perdoo vira uma carta branca para o outro não mudar, algumas vezes. Aqui o perdão funciona como laço que prende a vítima a um ciclo de dor. Tipo, se a pessoa ser perdoada e voltar para você, para sua casa, como se nada tivesse acontecido, ele meio que assim
Ele vai pensar assim, poxa, ela me perdoou dessa, eu vou fazer outras vezes. E não toma, desculpa o termo da palavra, a menor vergonha na cara. Continua fazendo as mesmas coisas, ao invés de se sentir aliviado, arrependido. Pô, ah lá, ela tá me dando uma nova chance e tal. Não, a pessoa quer fazer tudo errado. É sinal de que não, a consciência não pesa, tá cauterizada. Terceiro, perdão forçado para manter relações. Às vezes a pessoa perdoa só para não perder o relacionamento, seja amoroso, familiar ou de amizade. Ou seja, a pessoa não quer, a pessoa sente que está perdendo algo se aquela amizade ir, ou aquele relacionamento for. Esse perdão, entre aspas, estratégico, mantém a ligação, mas às custas da própria dignidade. O preço é muito alto, como ressentimento guardado, perda da autoestima, você se sente sabotado, você se sente às vezes inútil, você perdoou algo que às vezes não era nem para você perdoar, era algo para, aliás, até para você perdoar, mas não para voltar a ser da mesma forma. Então, esse tipo de perdão é também armadilha. Você aceita tudo e aí você se torna um bonzinho, que é pisado o tempo todo como se fosse um tapete. Quarto, é confundir perdão com reconciliação. É possível você perdoar internamente sem retomar o vínculo. Você pode perdoar um namorado que te traiu, ou uma namorada que te traiu, ou que você terminou por outro motivo, mas voltar já é um outro departamento. Quando a pessoa acredita que perdoar significa aceitar de volta o outro, da mesma posição de antes, cai numa armadilha. A pessoa se ilude. Isso expõe novamente a mesma ferida, sem o espaço para uma devida cura real. Ou seja, a pessoa acredita que ser perdoado, a relação vai voltar a ser a mesma coisa, não vai. E outra coisa, para que volte pelo menos a ser parecido com o que era antes, ou melhor, só convivendo. Às vezes a pessoa vai muito assim, às vezes ela te perdoa, mas não vai querer mais, vai ver que relacionamento com você não dá. Quinto, perdão como forma de negar a dor. Às vezes a pessoa diz, já te perdoei, como se fosse um atalho para não encarar o sofrimento. Tipo, por fora ela fala isso, mas por dentro ela tá doida para agarrar no teu pescoço e fazer algo que até Deus duvida. Mas o que não é elaborado fica guardado no inconsciente e pode até voltar à forma de mágoa, raiva e até mesmo doenças psicossomáticas. Nesse caso, o perdão não liberta, mas reprime, né? E tudo que é reprimido se torna numa dor abundante dentro de você. Tipo, você perdoa, mas por dentro você tem vontade, você tem ódio e desejo de vingança com aquela pessoa. É uma armadilha. Nesse caso, você apenas desculpou. A pessoa te fez algo e tal, mas você apenas desculpou. Então, nesse caso, você vai alimentar até mesmo doenças físicas que só faz mal para você mesmo. Eu já falei isso em alguns vídeos. Um dia eu fui à clínica da família fazer uns exames de rotina e tava lá um homem com seus 49 anos de idade, muito bem fisicamente, muito formoso, um homem que que tinha idade para ser filha dele, paquerava ele, parecia um professor de educação física, mas o cara tava mal de saúde. Ele tava assim perto, ele deu um espirro que soltou um chafariz de sangue que pintou a parede de vermelha. E aí vieram os enfermeiros socorrer e tal, que não sei o que. Aí ele entrou. O clínico atendeu ele lá na emergência, tal. Aí descobri depois. O cara já tinha feito 3 exames, mas estava pior do que o de um obeso. Colesterol alto, triglicerídeo. O cara estava diabético, sendo que ele se alimentava bem. O cara estava com colesterol alto, sendo que ele não comia batata frita, churrasco.
E aí o médico falou para ele, ó, procura o pastor, o padre, ou que sei lá, um líder da religião que você segue, porque teu problema é espiritual. Aí ele contou, não, sabe o que é, doutor? Um médico, um homem lá, eu tive sociedade com um irmão meu e tal, ele me passou a perna, eu não consigo perdoar ele, se eu ver ele na frente, eu nem sei o que eu posso fazer, minha mulher me largou por um homem bem mais novo, e eles estão bem, e eu não vou ser feliz enquanto não ver eles destruídos. Tudo isso só faz mal para você. Aí eu te pergunto, uma pessoa dessa perdoou? Não perdoou. A necessidade que ele tinha de perdoar essas pessoas meio que reprimia toda esse tipo de doença nele, como a pressão alta, a glicose, todas essas coisas, né, que você se alimentando mal pode ter, mas se alimentando bem também você pode ter por causa disso, por causa do sentimento que perturba. Você ter muita raiva, aumenta a sua pressão, você chorar muito, você desidrata quando está deprimido, e entre outras coisas. E tudo isso, né, acaba te destruindo por dentro. E a gente pode concluir que o perdão é a liberdade quando nasce num processo de consciência, quando é algo genuíno, de respeito a si mesmo e de amadurecimento emocional. Ele não tem que exigir uma reconciliação, ele não tem que ser para cumprir protocolo, para seguir princípios bíblicos, porque senão as coisas se confundem com esquecimento e nunca será usado para justificar a permanência em situações de dor ou abusos. A pessoa às vezes confunde, perdoa uma vez e está fazendo outra coisa. Em outras palavras, só perdoe uma pessoa quando estiver preparado. O perdão é a chave que abre porta. Porém, usado de forma errada, olha aí, pode ser a chave da prisão. Ou seja, é a mesma chave que pode abrir porta, pode fechar você dentro e te trancar. Pode fechar você dentro da onde você está e não te libertar. Então o perdão tem que ser genuíno. Você só pode oferecer se estiver preparado. Você não pode oferecer não preparado, fora do coração. A situação aconteceu agora, é recente. É a pior hora de você pedir perdão. A situação aconteceu agora e tal, você vai lá, de repente por remorso, medo da consequência, medo de perder a amizade e tal, vai lá. Pior hora para você pedir perdão é essa aí. Espera um pouco, dê um tempo, deixa a pessoa digerir aquilo, para que você possa chegar no momento certo e perdoar e aceitar as consequências do seu erro. Bem, eu vou me despedindo por aqui. Como eu venho dizendo, eu prometo melhorar a cada dia, a cada vídeo também. Fiquem com Deus e até a próxima.